a gente está te ouvindo. Galera, aqui ó, quinto ano, compartilhei a tela com vocês e vocês tinham que responder no caderno número 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá, o Guilherme Dutra pode responder as questões que ele fez? Tá. 1. Para que serve o dicionário? Serve para mostrar o significado das palavras e a forma correta de escrevê-las. Além disso, ainda podem indicar a classe gramatical, a origem, os sinônimos, a divisão silábica e até trazer orientações sobre a pronúncia e etc. Muito bem. A segunda, como é organizado um dicionário? Posso falar, prof? Pode. Normalmente são organizados em ordem alfabética. Também apresentam outro recurso para facilitar a localização dos verbetes. No cabeçalho ou no rodapé das páginas, existem as palavras índice, que são a primeira e a última palavra que vamos encontrar naquela página. Muito bem. E a 3? Tá. O dicionário da língua portuguesa. Há diversos tipos de dicionário. Quais você conhece? O dicionário da língua portuguesa, o dicionário de tradução de línguas, por exemplo, português e espanhol, português e inglês, etc. E podem ser impressos ou digitais. Muito bem. E a 4? Você já consultou o dicionário, o significado de alguma palavra? Tá, vou falar toda a resposta. Sim, no dicionário impresso, as informações são confiáveis, são mais formais e tendem a ser mais curtas. Já nas informações obtidas em sites de busca, corre-se o risco de obter-se informações incorretas e a linguagem desses sites tendem a ser mais informais. E tem o fato de o dicionário impresso estar sempre à mão. Muito bem, que é esse daqui, né? No caso, você vai consultar. Muito bem. Alguém quer falar ali as suas as primeiras perguntinhas, as 4 ali, para depois a gente falar nas 5. Pode ser? Pode? Ô, prof. Para que serve um dicionário? Para descobrir as palavras e seus significados. 2. Como é organizado um dicionário? Eu vou mandar foto para você agora, tá? Eu esqueci de tirar a foto, mas eu acho. Como é organizado um dicionário? É organizado por ordem alfabética. Agora, 3. Há diversos tipos de dicionário. Quais você conhece? Eu conheço o estrangeiro e o de língua portuguesa. 4. Você já pensou que... 4. Você já consultou o significado de uma palavra usando a internet? Qual a diferença entre o dicionário impresso, livro, e as informações obtidas em site de busca? Sim, a diferença é que pela internet é mais rápido e não precisa ficar procurando a palavra que você quer para saber o significado. Mas no dicionário é mais confiável e também, tá sempre à mão, né? Muito bem. Quem é o próximo? Alguém quer ler aí as suas respostas? Prof. Posso ler a Luísa. minha, prof? Pode, Rafaela. Pode falar, O Luísa. meu, como eu vim pro escritório, eu esqueci meu caderno em casa. Manda foto para a professora quando chegar, tá? Para ver o que você fez. Pode falar, Rafaela. Para que serve um dicionário? Para sabermos o significado de palavras, como se escreve, etc. Como é organizado um dicionário? Em ordem alfabética. Há muitos tipos de dicionários. Quais deles você conhece? Os dicionários online e os impressos. Aurélio, língua portuguesa e inglês. Você já consultou o significado de uma palavra usando a internet? Qual é a diferença entre o dicionário impresso, livro, e as informações obtidas em sites de busca? Sim, a maior diferença é que nos sites você escreve a palavra para achá-la, já no impresso você tem que procurá-la. Isso, muito bem. O dicionário impresso, você tem que pesquisar, né? E o dicionário online, você digita a palavrinha, ela aparece ali, né? Muito bem. Mais alguém quer falar? Eu, prof. Pode falar, Maria. Para que serve um dicionário? Mostrar o significado das palavras, dados sobre sua classe gramatical, traz orientações sobre a pronúncia, os sinônimos, os antônimos e os termos relacionados. Como é organizado um dicionário? É organizado em ordem alfabética. Há diversos tipos de dicionário. Qual você conhece? O dicionário da língua portuguesa e os dicionários de línguas estrangeiras.
consultou o significado de uma palavra usando a internet? Qual é a diferença entre o dicionário impresso, livros, e as informações obtidas em sites de busca? Sim, no dicionário impresso você tem certeza que a informação está correta. Já no site de busca, a informação pode estar errada. Muito bem. Então, olha só, galerinha. Mais alguém quer falar aí a sua resposta? Não? Todo mundo já consultou o dicionário, né? Nós sabemos que existem vários tipos de dicionário, né? Para a língua portuguesa, da língua estrangeira, né? Existem os dicionários, que são os dicionários ilustrados, que mostram aí, junto com as palavrinhas, a ilustração, que daí é o dicionário para criança, né? Que vai facilitar aí a compreensão. E para que serve um dicionário? Então, essas obras, né? O dicionário, eles são livros, né? De diferentes aí editoras, né? O que está mostrando aí na página é esse que a professora tem, que é da editora Positivo, né? O Aurélio Júnior, tá? Então, para que eles servem? Para quando a gente tiver dúvida, quando nós tivermos dúvida, né? Quando o aluno ter alguma dúvida, ele vai consultar onde? No dicionário. Ele vai pesquisar a palavrinha no dicionário, e lá no dicionário, além do significado da palavra, ele vai encontrar a origem da palavra, né? Se a origem ela é latina, né? Se ela é grega, a separação silábica dessa palavrinha, né? Se vocês abrirem aí o dicionário, quem tem dicionário aí junto com o material, se vocês abrirem, vocês vão ver que as palavrinhas lá no dicionário, elas são, os verbetes, eles são em formato de sílabas, né? Então, há ali a separação silábica, tá? E depois a classe gramatical. Se a palavra é um substantivo, se ela é substantivo feminino ou substantivo masculino, se ela é um adjetivo, se ela é um pronome, se ela é um verbo, tá? Então, vai aparecer as informações ali, tá? Se vocês pesquisarem lá no dicionário, a informação atrás de cada uma das palavrinhas do dicionário apresenta um número. Ó, se vocês, palavrinha, deixa a professora aqui, ó, palavrinha, ó. A palavrinha defesa, ó. Defesa é um substantivo feminino que a professora pesquisou. Então, a palavra defesa, ó, ato de defender, tem um significado. Ato de defender-se, ou resultado deste ato, né? Significado 2, aquilo que serve para defender. Significado 3, ato ou forma de repelir um ataque. Então, tem vários significados. E atrás, né, à frente de cada um desses significados, aparece um númerozinho separando essas informações, tá? Já que o verbete não aparece, que é o que a gente vai fazer atividade lá na outra página. Que o verbete, a estrutura lá do verbete de enciclopédia, vai apresentar as informações em formato de parágrafos, tá? E do dicionário não, tá bom? Então, eu posso ler o número. Só um pouquinho, Guilherme, depois você já lê. Depois, diz ali, ó, você já consultou algum dicionário de uma palavra usada na internet? Quem não tem acesso ao dicionário, vai pesquisar lá na internet. Provavelmente vocês já pesquisaram, né? Qual é a diferença do dicionário impresso, esse livro, do dicionário digital? A diferença é que aqui nós vamos ter que pesquisar e a organização, a estrutura dele em ordem alfabética. Então, a gente tem que consultar palavrinha por palavrinha aí pesquisando, né? Fazendo aí a ordem alfabética até encontrar a palavrinha que eu quero desejar, né? Que eu desejo ali o significado. Já na internet, vocês vão ter que digitar lá e vai aparecer a palavrinha ali. Quanto à fonte, se ela é segura ou não, se for ali aparecer o dicionário, pode aparecer vários significados. A fonte, ela é segura, tá? E Você travando bastante. Verdade. Posso falar minha? E a última questão lá, número 4,
que é essa daqui, a número 5, desculpa, né? Você já pensou que nem todos os sites apresentam informações confiáveis, ou seja, não foram desenvolvidos por especialistas no assunto? Como saber se um site ele é seguro? Converse isso com os colegas e anote as suas conclusões. Pode falar aí, Guilherme. Guilherme, Posso falar a minha? pode, depois você já fala a sua. Precauções ao acessar um site. Acesse www.rois.net para verificar as informações dos registros do site. Verifique se há um ícone de cadeado e nunca digite seus dados pessoais. Veja também se há cadeado ao lado da URL e se ao clicar nele será exibido o certificado de segurança do site. Isso. E outra coisa importante, né? Além de fazer tudo isso, verificar se esse site, se essa informação ali no site ele é confiável, verificar em outras fontes, não acreditar só em uma fonte, verificar outras também, tá? Pode falar, Murilo. E também ver os Isso. comentários. Prof, depois do Murilo, eu posso ler a minha? Isso, ver os comentários também. Pode apresentar, Posso ler a Rafaela, minha depois, tá? Vai lá, Murilo, pode ir. Ok. Sim, procurando por outros para obter mais informações e perguntando para as pessoas que são especialistas nisso. E até mesmo consultando o dicionário impresso, né? Isso. E verificando também em outras fontes, né? De segurança. Não, tira esse do até mesmo... Isso, mas não esperar, não confiar só em uma fonte, só em uma informação ali, tá? Pesquisar em outros também. Pode ler, Rafaela. Que, prof? Eu não consigo Eu entender nada. sempre... Todo mundo trabalha. Eu botei, sim, mas eu pesquiso em vários sites para saber. Isso. Porque eu pesquiso pelo celular e eu não sei muito fazer essas bodegas Pesquisar. aí. Isso, mas a informação ali é que a gente não pode confiar só em uma fonte de pesquisa. A gente tem que acessar outras para saber se esse conteúdo realmente ele tem veracidade ou não, tá? Travou. Muito bem, galerinha. Então, lá na outra atividade, vocês tinham lá verbete, lá na página 31. Olha lá. Vocês tinham texto 1 e texto 2. Então, vocês tinham aí, ó, primeira palavrinha, verbete do dicionário impresso. Ó, então, aqui fala o que vocês passaram aí, né? Verificar as informações. E aqui vocês tinham texto 1 e depois texto 2. Percebam qual a estrutura, quanto a estrutura do verbete, quanto da enciclopédia, elas são diferentes, ó. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, palavrinha do dicionário. Aqui ele não está separado em sílaba e aqui está, ó. Então, o significado da palavra verbete, ó, substantivo masculino. Essa palavra é um substantivo masculino. E as informações aqui eu tenho, ó, um significado. E aqui eu tenho outro significado, ó. E o que separa esses significados um do outro? O número, ó. Então, aqui eu tenho nota de apontamento e aqui eu tenho outro significado. Palavra ou expressão de um dicionário. Então, o que vai separar um significado do outro do dicionário, verbete lá do dicionário, é o número. Já do verbete da enciclopédia, que eu tenho ele aqui, ó, o verbete, ó, palavrinha dicionário, tá? Ele também é escrito com letra minúscula. Aqui também, ó. Por quê? Porque assim como no dicionário, o verbete é escrito com letra minúscula. A informação, ó, o significado da palavra dicionário, que vai se dar através de um parágrafo, ele vai iniciar com letra... Opa, destacou ali. Com letra maiúscula, tá? Mas aqui eu escrevo com letra minúscula, tá bom? Então, a estrutura é diferente. Então, aqui não aparece a origem gramatical, não aparece a origem da palavra, tá? Aqui vai explicar a função dela, né? O significado. Porém, a estrutura é diferente, tá? Aí, vocês tinham que fazer lá embaixo, na número 2. Ó, vocês tinham aí, ó. Qual é a entrada de cada um dos verbetes? Vocês têm texto 1 e texto 2. Qual é a entrada de cada um dos verbetes? Do texto 1, qual é a entrada?
Verbete. Verbete, tá aqui, ó, a entrada, ó. O início aqui, ó, a palavrinha ser perguntada, ó. Qual é a entrada do verbete? Aqui. E do texto 2, qual é? Dicionário. Dicionário, tá aqui, ó. Ó. Então, ali ao lado, vocês têm, ó, entrada ou cabeça do verbete. É o nome dado à palavra cujo significado será apresentado no verbete. Tá? Depois, vocês têm lá o texto, a número 3. Em cada texto foi publicado o texto 1 e o suporte. O suporte é onde ele foi onde ele foi apresentado, de onde ele foi retirado ou impresso. Lá do texto 1, qual é? No dicionário impresso Aurélio Júnior. Isso. Então, do texto 1, ele foi tirado do dicionário Aurélio Júnior. Está aqui, ó. Ó, dicionário Aurélio Júnior, né? E o texto 2? Enciclopédia digital. Na escola britânica. Isso. Na Enciclopédia Digital Britânica Escola. Né? Vocês têm aqui, ó. A mesma coisa que você. Ótimo, muito bem. Depois, ó, então, o texto 2 ele foi retirado da enciclopédia, tá? E o texto 1 do dicionário. Aí a professora, enquanto vocês estavam, a professora mandava outro link, vocês tinham que fazer atividade lá da página 32, que falava sobre o substantivo e o adjetivo. O que é o substantivo, quinto ano? Substantivo é aquilo que é, tipo, nome. Tem nome próprio e nome comum. Tudo que nós damos nome, né? Substantivo próprio, comum, nome de pessoas, nome de cidade, nome de animais, nome de lugares, nome dos objetos, né? Então, tudo que eu dou um nome é o substantivo. E adjetivo, o que é? Adjetivo é tipo uma característica que você... Característica de quem? Para quem que eu vou dar a característica? Pro substantivo. Pro substantivo, para o substantivo, desculpa aí. Para o substantivo. Então, todo substantivo tem uma característica, né? Sim. Muito bem. Então, ali vocês têm, qual é a palavrinha que vocês têm ali? Qual é a frase? Vocês têm duas palavrinhas. Dicionário impresso e enciclopédia digital. Muito bem. Qual é o substantivo, então? Dicionário e enciclopédia. Dicionário e enciclopédia e o adjetivo é... O adjetivo é impresso e digital. O substantivo pedia para vocês sublinharem com um traço. Então, lá na palavrinha dicionário, vocês tinham que fazer um traço. E no adjetivo, vocês tinham que fazer dois. Qual é a palavrinha que eu faço dois traços? No impresso e o outro digital. Vejam se ficou assim. Sim, ficou. Ficou assim? Ó, Ficou. com um traço aqui, ó, substantivo. Então, tá aqui, ó, um traço, dicionário, enciclopédia. Com dois traços, ó, traços duplos, né? Dois traços, ó. É o adjetivo, que é a qualidade. A qualidade desse dicionário, ele é impresso. Mas ele pode ser também digital. Tá? Mas ele é impresso porque ele está aqui, ó. Tá? É o formato lá. E aqui, enciclopédia digital. Então, característica dessa enciclopédia. Depois, a número 3, a letra C. O que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada verbete? O que eles indicam aí? Pode. Indicam a forma, o meio onde eles foram publicados. Que, no caso, um verbete foi impresso em papel em forma de livro e o outro verbete foi digitado num site da internet. Isso mesmo, muito bem. Eu botei, indica se ele é digitado ou impresso. Isso, muito bem, a característica de cada um deles, né? Ó, foram publicados em formatos diferentes, né? Em meios diferentes. O impresso, que é no papel, em formato de livro, né? E o outro digital, que é lá na internet. Depois vocês tinham lá
Deixa a prof colocar aqui a número 5 e depois eu volto. A número 5 fala assim, ó. Responda as questões a seguir sobre o texto 1. Então, lá no texto 1, vamos voltar lá no texto 1, que é esse daqui, ó. Ó, quinto ano. Texto 1. Esse é o texto 1. Então, vocês têm que responder a letra A, B, C, D e E do texto 1. Só daqui, ó. Tá? Então, o que que pede? Sobre a abreviatura. Tem duas palavrinhas abreviadas aqui. Tá? Qual é o significado delas? O que que significa essas duas palavrinhas aqui? Substantivo e masculino? Substantivo. Prof, posso ler a minha? Pode, o Arthur ali. Calma que o Arthur ali acertou. Pode falar, Arthur. Posso ler a minha depois? Substantivo masculino? Isso. Então, essas palavrinhas aqui, ó, indicam subiste. Ó, está falando que a palavra, que verbete, eu falo o verbete, não a verbete. Tá? Então, é um substantivo masculino. Tá? Prof, posso ler a minha resposta, Pode falar. então? Posso ler minha resposta daí também? Substantivo masculino quer dizer que, quando você for falar, vai ser o verbete, não a verbete. Isso mesmo. Se for a mesma resposta, daí não há necessidade de repetir a informação. Tá diferente? Todo mundo colocou, então, não é substantivo masculino? O que que colocaram? Eu posso falar o que eu coloquei, prof? O que que tu colocou, Guilherme? A categoria gramatical da palavra, no caso, é um substantivo masculino. Isso, é a mesma informação, você só colocou ali a classe gramatical. Muito bem, né? Que quando nós falamos ali, como a professora falou, eu não falo a verbete, eu falo o verbete. Eu coloco o artigo definido antes. Muito bem. Na letra B, essas informações são importantes para o leitor saber a grafia correta da palavra ou como fazer a concordância da palavra com a outra? A segunda. A segunda opção. Por quê? Porque eu tenho que concordar, ó. Quando eu falo o verbete, o o está concordando com a palavrinha ali. Sim, porque é substantivo masculino. Mas a primeira também não tá certa. Ah, ali nós não estamos falando de grafia, né? Do erro ali ortográfico. Mas também A tá certa, né? concordância. Só que É, mas aqui uma palavrinha tem que concordar com a outra, tá? Aí, não tá nesse assunto, né? isso. Aí a outra, quais são os significados das palavras? Verbete do texto 1. Quais são os significados ali? A prof. Pode? Nota, apontamento, palavra ou expressão de um dicionário ou enciclopédia com os significados e outras informações. Isso, vocês têm aqui, ó. Ó, Eu copiei Aqui, ó. essa parte aí. isso. Colocar aqui, ó. Nota ou apontamento, aí ponto, coloca palavra ou expressão do significado. Isso mesmo, tá? De um dicionário, né? Muito bem. Aí a letra D. A letra D era... Como são identificados os significados? Como é que são identificados? Pela numeração. O que que aparece antes? Ó, os números pela numeração, isso mesmo. Cada um dos significados apresenta o quê? Um número antes, tá? Muito bem. Depois, aí a letra E. A letra E vocês tinham lá. Leia as frases a seguir e relacione os significados da palavra verbete. Nota o apontamento. E 2, no dicionário, palavra ou expressão com significado. Então, vocês tinham ali, ó. Faça um verbete sobre... Fala de novo a resposta da D, por favor. Está aqui na tela, amor, ó. Que cada um deles é apresentado por significados. Tá? Por significado por um número, né? É identificado por um número. Aí ali vocês têm a letra E. Tá travando? Leia. Está travando? Sim, tá travando muito. Leia. Muito. Já vai finalizar esse Zoom aqui, a prof manda outro link. Vocês tinham que colocar aqui, prof, ó. mas vai acabar a aula daí. Vocês tinham
A prof vai explicar a tarefa para vocês. Vocês tinham que colocar número 1 ou 2 nas frases. Na primeira frase, estava lá, ó. Faça um verbete sobre o que conversamos. É nota ou apontamento ou no dicionário palavra ou expressão de seu significado? É 1 ou 2? Qual que vocês colocaram? 1, muito bem. E a outra frase? Procure no verbete se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. 2. 2. Eu vou pesquisar lá no dicionário. No dicionário, né? E a última? Escreva um verbete da palavra desse livro como lembrete ou explicação. 1. Sabe como eu descobri? Os últimos serão os primeiros. O primeiro não... Então, ficou 1, 2 e 1. Galerinha, na outra atividade, prestem atenção. Vocês têm a número 6. Responda as questões a seguir. Quanto à forma de diferença do verbete da enciclopédia e do verbete de dicionário? Qual é a diferença entre eles? O que diferencia? Posso falar? Pode. O verbete de enciclopédia foi feito em forma de parágrafo e não tem numeração separando as informações. E no verbete de dicionário, o texto é mais resumido e tem números separando as informações, ou seja, é organizado em itens. Isso, muito bem. Mais alguém? Não, mas eu vou anotar aqui. Então, o verbete de enciclopédia, ele é formado, ó, aqui, ó, em parágrafos. Olha só. Ele é formado em parágrafos, o seu significado, né? E não há a separação silábica. Olha aqui a palavrinha, ó, diferente. Tá? Nem parágrafo tem. Isso. Galerinha, a professora vai mandar outro link para vocês, tá?